Então, pessoal, tá circulando uma imagem que tá gerando altos debates envolvendo o Batman e o Coringa, que é essa imagem aqui do morcegão salvando o Coringa numa HQ que saiu essa semana lá nos Estados Unidos. E por causa dessa imagem se reacendeu aquela velha discussão se o Batman deveria salvar ou não o Coringa numa situação de morte. Afinal, ele seria um assassino por fazer isso? Ele seria culpado? Ou o Batman não teria nada a ver com isso e apenas deixaria o Coringa morrer, salvando milhões de pessoas de Gotham no futuro? É tudo isso que essa nova HQ está se propondo a discutir. Mas será que ela faz direito? Será que é uma boa história? Ou será que eles se perderam completamente? É isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje. E de quebra, vamos lembrar outros episódios como esse, na qual o Batman salvou o vilão e na qual ele deixou ele pra morrer. Beleza, então essa polêmica imagem aqui, né, aconteceu numa HQ chamada Lendas do Cavaleiro das Trevas. Esse é um novo volume de um título clássico do Batman, mas esse daqui tá saindo apenas no digital. Mas assim, ó, não se deixe enganar só porque é uma HQ digital. Ela de fato tem muita qualidade e tem boas ideias. E essa história do Batman salvar o Coringa ou não, de fato é uma boa história do Batman. Realmente ela conseguiu me surpreender e trouxe pontos bem interessantes para essa discussão. A HQ começa com um bate-sinal sendo ligado na noite de Gotham. O comissário Gordon aguarda o Batman, mas dessa vez ele está demorando. Os policiais que acompanham o Gordon estão céticos com isso. Acontece que a polícia está atrás de um assassino. E o Batman não aparece há 3 dias. Nesse momento, em Gotham, está acontecendo uma série de mortes envolvendo um gás letal. E ninguém nesse momento sabe quem que é o responsável por essas mortes. Um policial conta que o Batman foi visto há 3 dias, quando a própria polícia foi chamada para investigar um novo caso. O Batman chegou lá antes que a polícia e descobriu que alguns dos mortos eram criminosos de baixo nível. O morcego avisa que eles foram mortos por um gás letal e pede para a polícia não entrar ali. E assim, o Batman sai atrás de novas pistas. E esse mistério começa porque existem vários suspeitos, né, para quem poderia estar usando o gás. O próprio Batman não descarta a participação do Coringa, do Charada, Espantalho ou mesmo do Pinguim, porque todos eles poderiam usar uma arma desse tipo. Pode ser qualquer um deles ou até mesmo um novo vilão. A investigação leva o Batman até a exaustão, já que se passaram mais de 38 horas e ele ainda não conseguiu uma pista. Contudo, o Batman se recusa a descansar até descobrir a verdade. Ele tenta ir para o nível mais baixo de Gotham e estabelecer um contato. E assim, ele consegue uma pista que o leva até o zoológico de Gotham, que é onde estava o Pinguim. E o vilão está ali um pouco preocupado, porque o zoológico não é exatamente uma zona segura para se negociar. Mas então surge a pessoa que ele queria conversar, que é esse cara com uma máscara verde, que inclusive pede desculpas pelo seu atraso. E o Pinguim já chega querendo negociar, mas o Mascarado pede para ele primeiro colocar o seu guarda-chuva no chão. Pelo menos esse cara novo aí não é burro não. Todo mundo sabe o que acontece quando você irrita o Pinguim quando ele tá usando o guarda-chuva. É melhor não irritar ele não. Enfim, o Pinguim entrega o seu guarda-chuva pro seu capanga, e o Máscara Verde então revela o seu gás pro Pinguim, que é uma nova substância chamada de gás sarin, uma na qual é altamente letal. Sem nenhum pudor, ele joga o gás no seu capanga do lado, e ele imediatamente começa a passar mal e morre poucos segundos depois. E aqui é explicado que se você não tomar um antídoto logo na sequência, você vai acabar morrendo pela toxina muito rapidamente. O Pinguim na hora se interessa e pergunta quanto que ele quer pela substância. E o Mascarado diz que até o Coringa ofereceu uma grande grana por isso. Mas nesse momento aparece o Senhor Frio jogando gelo no negócio. Literalmente. Acontece que o Pinguim furou o Senhor Frio e agora ele quer se vingar. Temos
Temos uma espécie de guerra de gangues acontecendo no zoológico e o mascarado do gás aproveita a situação para fugir. E o Batman não tem outra opção senão focar no Pinguim e no Senhor Frio. E depois de conseguir capturar os dois, o Batman fala tudo o que descobriu pro Gordon e sugere para ele investigar as docas. E o Comissa faz exatamente isso e envia suas tropas para lá. E os policiais de cara se encontram com o Coringa aparecendo. É nesse momento que o Coringão entra na história. E o negócio realmente fica interessante nessa segunda parte da história. Começamos com essa página meio assustadora dos bonecos do Coringa e uma risada vindo de longe. Os policiais do Gordon ficam cercados por esses bonecos e começam a atirar. Contudo, isso acaba liberando o gás venenoso que o Coringa tinha dentro deles. O vilão aproveita o momento para tentar fugir, e os policiais são atingidos pelo gás em cheio, e eles começam a sufocar imediatamente. Mas, nesse momento, o Batman aparece e usa suas doses de antídotos para salvá-los. Contudo, isso deixa o herói com apenas um antídoto sobrando. O Coringa, que estava observando tudo isso, fica indignado e decide sair dali. O vilão chega até o seu helicóptero, dispensa o capanga que estava desacordado e começa a escapar, rindo completamente da situação. O Batman percebe o Coringa e tenta impedir o helicóptero de decolar. Ele pega o seu gancho e consegue grudá-lo no helicóptero. E assim, mesmo com um pouco de dificuldade, o herói consegue escalar toda a corda. E ao chegar no helicóptero, ele surpreende o Coringa, que fica pé da vida por ver ele ali. E então ele fala: "Aqui, Bats, brinque com isso!" E ele joga um daqueles bonecos com gás em cima do Batman. O problema é que o boneco explode com gás, e tanto o Coringa quanto o Batman são expostos ao veneno. O Batman fala que isso irá matar os dois, mas o Coringa não tá nem aí. Ele começa a rir desesperadamente até que desmaia por causa do gás. O Batman tenta segurar os controles do helicóptero, mas é inútil. E o veículo acaba batendo com toda a força na água. E é aqui que finalmente chegamos na polêmica imagem envolvendo o Batman salvar o Coringa. E é essa HQ que eu acabei achando bem legal, porque é uma HQ que me surpreendeu bastante envolvendo esse dilema até que antigo do Batman. E essa parte toda da história é uma grande narração do Batman com o que aconteceu nesse episódio. Ela começa com tudo preto, com o Batman dizendo que acordou num lugar escuro, vazio e sem esperança. Contudo, ele sai debaixo da água, dizendo que a luz sempre dá um jeito de chegar na superfície. Ele sai totalmente da água, mas já está sofrendo pelos efeitos do gás letal. Mesmo assim, ele resiste e tira o Coringa debaixo da água também. E enquanto o Batman faz isso, ele lembra de um negócio que o seu pai lhe ensinou quando ele era criança. De que não importa quem seja, mesmo que ela seja desprezível, ela precisa valorizar a vida dela. E isso faz muito sentido, né? Porque o pai do Bruce, né, era médico. O morcego percebe que o Coringa tá inconsciente e ele começa a reanimá-lo e faz até respiração boca a boca. Isso funciona e o Coringa meio que acorda tirando o gás dos seus pulmões. E ele aqui, com seu bom humor, até faz uma piada sobre isso ser uma tremenda festa. Mas acontece que tem um grande problema nisso. Os dois precisam tomar o antídoto e o Batman só tem um. O Batman observa ao redor e percebe que está longe de Gotham e que não tem como voltar. E o pior, o efeito da toxina começa a aumentar. Ele finalmente pega o antídoto do seu cinto, mas o Coringa começa a falar, dizendo que está com frio e que dessa vez ele se superou. O Batman diz que ele fez isso consigo mesmo. E o Coringa, em total agonia, concorda. O herói então joga uma gota da medicina em sua boca. Contudo, não parece ter surtido o efeito que ele esperava. E a verdade é que ele precisa tomar tudo. Só que nesse momento, o Coringa percebe que o Batman tem a medicina. E até ironiza, dizendo que é óbvio que ele tem, né? Afinal, ele é o Batman. E o herói diz que ele só tem o suficiente para uma pessoa. E o Coringa começa a cantar uma
música romântica. E é aqui que fica legal, porque é quando o Batman começa a refletir se ele deve dar o antídoto ou não pro Coringa. E isso daqui é muito interessante porque já aconteceu em outros momentos da história do Batman. E o Batman já tomou decisões bem diferentes em outros momentos. Teve aquela HQ maravilhosa do Advogado do Diabo que explora muito bem essa questão. E o Batman acaba salvando o Coringa da cadeira elétrica. Contudo, esse cenário era um pouco diferente. Eu, pessoalmente, acho que lembra mais um momento crítico, do filme Batman Begins, que é quando o Batman decide não salvar o Ra's al Ghul. No filme do Nolan, o Batman não salva o Ra's al Ghul, e ele fica muito seguro de sua decisão, enquanto que aqui o Batman decide salvar o Coringa. Mas não tenho que salvá-lo. Ah, essa cena aí é muito clássica. E uma cena bem polêmica que até hoje as pessoas discutem se o Batman deveria ter salvo o Ra's al Ghul ou se não deveria. Mas assim, com certeza o cenário mais parecido da história do Batman com essa história aconteceu no final do Batman Arkham City, que é quando tanto o Batman e o Coringa estão infectados por uma doença que irão matá-los. O Batman tem um antídoto, mas o Coringa, de uma forma muito apressada, faz com que o Batman derrube o antídoto, e assim selando seu destino, que é morrer. Em todos esses cenários, o Batman sempre salvou o Coringa, mas quando envolveu o Ra's al Ghul, ele decidiu não salvá-lo. E também tem uma história clássica do Batman, que envolve o KGBista, na qual o Batman deixou o vilão preso num lugar que ele poderia morrer de fome. Então esse foi um outro momento que o Batman decidiu não salvar um vilão, mas decidiu, acabar salvando o Coringa. Eu tô vendo algum padrão? Quando envolve o Coringa, o Batman decide salvar. Quando não envolve o Coringa, ele fica meio que na dúvida e até deixa o vilão pra morrer. Não sei, tô vendo um certo favoritismo aí no roteiro por parte do Coringa. Mas aí, o que vocês acham? O Batman agiu certo salvando o Coringa? E como que vocês iriam continuar essa história? Eu, Gabriel, sou da opinião que o Batman deveria salvar o Coringa, custe o que custar, até ele ficar preso no Asilo Arkham. Agora, é inegável que o Coringa a todo momento tá flertando com a morte e vai chegar um dia que o Batman não vai querer salvar o Coringa. Vide lá, todo aquele negócio da piada mortal. Gente, mas essa história que a gente tá contando não termina aqui. Na verdade, ela continua e tem diálogos muito bons entre o Batman e o Coringa. O Batman até pergunta se não vai ser melhor deixar o Coringa morrer por isso. Afinal, ao fazer isso, ele poderia salvar milhões de pessoas no futuro. O problema é que o Coringa tá do seu lado e totalmente desesperado, implorando pela ajuda do Batman. E isso irrita o morcegão, que finalmente o pega pelo pescoço e de fato faz ele beber toda a toxina. No final, ele larga o Coringa e diz que ele irá sobreviver. Mas o Coringa pergunta se isso que ele tem é realmente uma vida. E é então que a gente tem um negócio muito estranho acontecendo na HQ. O Batman diz que o seu comunicador, o seu rádio, ficou danificado ao cair na água. Por isso, ele usa um sinalizador vermelho para informar o Gordon. E ele acaba tendo que ficar ali esperando ajuda ao lado do Coringa. E assim, nesse momento, o Coringa começa a conversar com o Batman. E ele diz que sabia que o Batman não iria deixá-lo morrer, e que no final do dia, ele não é nada sem o seu vilão favorito. Afinal, o Batman é muito carrancudo e sério. Só que esse é o estilo dele, ele precisa ter isso. Contudo, acaba realmente faltando alguma coisa. O Coringa diz que sente falta do menino que se vestia com as roupas coloridas, porque ele conseguia trazer algo diferente. E assim, o vilão começa a rir das vezes que prendeu o Robin e o espancou. O Batman se irrita com isso e manda ele calar a boca. E o Coringa ri ainda mais e diz que aqueles eram os dias antes dos dois ficarem extremamente sérios e carrancudos. E aqui, inacreditavelmente, a HQ começa a ter um discurso meio meta e critica com todas as letras as histórias atuais do Batman com Coringa. Porque, de fato, as histórias atuais envolvendo os dois são sempre muito sérias e exageradas, totalmente diferente das histórias clássicas envolvendo os dois. E olha, eu preciso admitir que isso foi muito corajoso por parte da HQ. O Coringa diz que eles têm muito em comum e que os dois são psicopatas. Afinal, ele é fácil de analisar,
Mas o Batman deve ter um parafuso a menos por deixar uma criança combater o crime. Contudo, ele nunca de fato conseguiria analisar o Batman. E então, isso irrita o morcegão de uma vez por todas, que dá apenas um soco no Coringa e acaba desmaiando na hora. E o Batman, irritado, só diz: finalmente. O comissário Gordon diz que chegou logo depois e que viu o Batman muito mal. Ele entregou seus antídotos pro Batman e diz que ele conseguiu sobreviver, salvando tanto ele quanto o Coringa. E no finalzinho da HQ, o Gordon entrega uma carta do Charada pro Batman, informando mais uma pista, terminando a HQ com essa referência ao filme The Batman. E então, essa história tá bem interessante. Eu confesso que eu gostei dela, apesar dela ter grandes furos no roteiro e muitas conveniências. Dizer que o Batman só tem um antídoto e ele vai ter que escolher entre ele e o Coringa é muito legal. O problema é que você não pode trapacear a lógica do negócio e fazer com que o Batman só tome uma gotinha pra sobreviver e salvar o Coringa usando o antídoto em si. Porque, poxa, isso é uma trapaça narrativa pra você salvar os dois. E esse daí que eu achei o grande problema da HQ. Mas eu gostei dos diálogos do Coringa. Eu gostei do jeito que o Coringa fala com o Batman. O jeito que ele lembra com saudade as outras histórias antigas deles e que agora é um outro negócio. E ele provocando o Batman sobre ele ter salvo ele. Eu gostei disso, é muito verdadeiro. É um diálogo que eu realmente vejo os dois fazerem se isso realmente acontecesse. Então isso sim, eu achei foda. E eu gostei que a HQ se posicionou e fez com que o Batman salvasse o Coringa. Eu concordo 100% com essa decisão de roteiro. Contudo, eu mostrei aí outras histórias que também abordam essa questão. E eu não sei até que ponto hoje abordar desse jeito já não é meio clichê. Eu confesso que gostaria muito de ver uma história ao contrário, na qual é o Coringa decidindo se tem que salvar o Batman ou não. Acho que iria ser muito mais interessante do que, de novo, o mesmo dilema que a gente já viu no Advogado do Diabo. E também a gente tem aquele velho dilema, que corre as histórias do Batman desde que ele nasceu. Se o Batman deixa o Coringa morrer por algo que ele fez, o Batman se torna assassino? Ele se torna culpado? Essa daí é a pergunta que eu passo pra vocês. O que vocês acham? Porque, na minha perspectiva, isso não tornaria o Batman um Punisher da vida. Até seria interessante ver uma consequência dessa história pra ver como que isso iria afetar o Batman. Talvez ele até começasse a ter ilusões do Coringa na frente dele. Talvez ele se sentisse extremamente culpado, mais ou menos como a série Arkham tentou abordar isso no Arkham Knight. Enfim, apesar de ser um pouco clichê, esse é um assunto muito legal de discutir e eu tô muito curioso pra ver a opinião de vocês. Valeu, gente, até a próxima, tchau, tchau! E essa foi a HQ da treta do Batman salvando o Coringa. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!